Queridos, nos honra aqui nessa noite com a sua ilustre presença, os nossos irmãos, a nossa irmã Mariana, Rian e Maria. Onde eles estão? Estão aqui na frente. São muito bem-vindos a esta casa, sintam-se à vontade. Os irmãos estão felizes, alegres com a presença deles aqui nessa noite? Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Glória a Deus, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Glórias a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreve. Hoje nós fizemos uma leitura um pouquinho extensa, pois eu tenho no coração o desejo de encerrarmos hoje o capítulo de número 5. Eu acredito que vai dar tempo. Temos aí uma hora, acho que dá tempo de conseguir concluir o capítulo de número 5. Hoje já está completando, irá completar a 5ª semana que nós já estamos dentro desse Evangelho tão glorioso. Dentro desse Evangelho nós já aprendemos a característica do nosso Salvador, já tivemos a noção de quão grande foi o milagre do seu nascimento, que Jesus ele foi perseguido desde a sua meninice, que passou pelo seu período da infância em um enigma, para a humanidade, pois nós não sabemos muito bem o que aconteceu, mas nós temos alguns relatos ao qual nós abordamos também. E quando ele chegou na sua maioridade, nós entendemos que para que se cumprisse o que fora dito pela lei, pelos profetas, João o Batista batizou, levou ele então a morrer, morrer ritualmente e ressuscitar também com as obras águas do batismo. E assim, quando Jesus sai das águas, nós lemos que o Espírito desce sobre Jesus em forma de uma pomba, e dali por diante Jesus inicia então uma peregrinação no deserto. E lá dentro do deserto ele foi tentado por Satanás, mostrando para nós que Satanás não está por brincadeira, ele está babando pelo canto da boca, buscando a quem ele possa tragar. E Jesus nos deu ali exemplos e instruções de como nós devemos de resistir ao diabo. Resistir ao diabo é resistir com a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Em contrapartida, nós sabemos que resistir ao diabo é com a palavra, mas ao pecado nós temos que fugir, não lutar contra a sedução da carne. E é isso que nós vamos ver também hoje. E depois que Jesus sai do deserto, ele sobe ao monte, e ali ele começa então a narrar ou pregar, o maior sermão da humanidade, que não só para mim, mas para uma grande e vasta maioria de estudiosos ou de pastores, de teólogos, acredita que o sermão da montanha é o maior e mais sublime sermão dentre todos. Claro que todos têm sua peculiaridade, mas o sermão da montanha, ele é um sermão abrangente, ele pega todas as classes, todas as áreas, ele fala desde do novo nascimento até a ressurreição. Então nós vemos que o sermão da montanha, ele é completo. E Jesus, diferentemente da lei, que trouxe um temor no sentido de medo para a humanidade, porque a humanidade não conseguiria cumprir a lei, e por não conseguir cumprir a lei, todos estavam encerrados debaixo do pecado. Mas como Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, e ele veio para cumprir e ampliar a clareza da lei, ele inicia então o sermão da montanha com as bem-aventuranças. E nós aprendemos o que é a bem-aventurança, aprendemos as características de um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós aprendemos semana passada o que é fazer a obra do Senhor, e nós entendemos que fazer a obra do Senhor é desfazer as obras do inimigo. Exemplo, se aonde há trevas naquele lugar, nós como luz chegamos com a luminosidade. Se naquele lugar há possibilidade de uma fortificação, que nós como sal chegamos para retardar ou para dar sabor aonde nós chegamos. Então, para fazer a obra do Senhor, nós temos que andar as pisaduras de Cristo. E Cristo veio para o mundo para desfazer as obras do diabo. E nós, como igreja,
servos do Deus vivente, fazemos também essa obra. Aonde nós chegamos, há algo diferente que acontece, mesmo quando nós não percebemos, mas no âmbito espiritual, a luz que sai de dentro de você, que não é sua, mas é de Cristo, reflete, e nós como espelho refletimos a glória de Deus. E aonde nós chegamos, quando não tem um incômodo, tem paz. E antes de ter paz, muitas das vezes tem um incômodo. Por quê? Por causa que a luz ofusca as obras das trevas. Então Jesus veio nos ensinar que nós somos sal, que nós somos luz, e que Ele não veio para excluir a lei, mas antes Ele veio para cumprir. E que eu e você não devemos de maneira nenhuma de descartar o Antigo Testamento, porque existem muitas pessoas no nosso meio que falam: não, o Antigo Testamento não vale para mais nada. Irmãos, cuidado, o Antigo Testamento é a clareza do Novo. O Novo Testamento é simplesmente uma interpretação do Antigo. O Novo Testamento é a explicação de uma forma mais fácil para os gentios compreender aquilo que Jesus disse. Porque Jesus disse o quê? Examinai as Escrituras, porque é de mim que elas testificam. Jesus estava falando do Novo Testamento? Claro que não, o Novo Testamento não existia ainda. O Novo Testamento foi ser escrito 50 anos depois de Jesus. Começou com uns 30 e poucos anos depois, mas que foi tomando ali canon, classe, junção, foi mais de 100 anos depois de Jesus. Então nós vamos entender que o Antigo Testamento, ele é precioso ao ponto de Jesus falar: eu não vim aqui desqualificar a lei e nem o ensinamento dos profetas, mas antes eu vim cumpri-la. E nesse sentido de cumprimento das Escrituras, Jesus começa agora aqui a partir do verso de número 21. Da onde nós começamos a ler até o verso de número 48, nós temos no mínimo 7 divisões, 7 pontos ao qual nós poderemos decorrer. E dentro desses 7 pontos, meus irmãos, eu te dou garantia que nós levaríamos aí no mínimo 7 semanas também para conseguir concluir tudo. Porém, o meu intuito não é esse. O meu intuito é dar agora um panorama dentro desse sermão, para nós compreendermos em poucas palavras e palavras efetivas, que tem como ser servo do Senhor e viver no mundo. Tem como de ser servo do Senhor e andar no meio do lamaçal, sem se contaminar com ele. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Você vai ali na esquina, tem tentação. Você vai na outra esquina, tem perdição. Você vai um pouquinho para trás, tem maldição. Você vai para frente, tem morte. Você olha para a esquerda, você olha para a direita, você olha para os noroestes da vida aí, você vê o que? Mal. Mas se hoje você estiver em Cristo, e Cristo estiver em você, e você compreender o que Jesus está querendo ampliar o entendimento da lei, você vai andar no meio da lama sem sujar os pés. Você vai entrar em um lugar sem contaminar a sua mente. Você vai olhar certa situação sem deixar cair aquilo no seu coração. Há possibilidade para isso. O que nós precisamos é policiar o nosso entendimento, fortalecer o nosso espírito e literalmente andar as pisaduras de Cristo. Aí, meus irmãos, não tem inferno que vai conseguir tirar você da presença do Senhor. Então Jesus começa: ouviste o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Quem disse isso? A lei. Matou, morre. É aqui que você vai entender aquela palavra que Paulo fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem muitas pessoas que, desculpa até a minha expressão, pessoas ignorantes no sentido de conhecer, que acham que quanto mais eu estudo, mais chance de morrer eu tenho. Você já viu aquela falácia de que o conhecimento esfria o crente? Já viu isso daí já? Não, a teologia esfria o crente, apaga o fogo. Apaga mesmo, apaga o fogo estranho. O fogo estranho apaga fácil. Mas o fervor do Espírito Santo não tem como tê-lo se eu não conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, todos nós somos teólogos.
irmãos? Quantos aqui lê a Bíblia? Todos vocês leem a Bíblia? Não lê a Bíblia? Só que você lê, você tem que examinar. Você examinando, você está fazendo teologia, porque faz parte da teologia a exegese, faz parte da teologia a interpretação, faz parte da teologia a leitura, tudo isso faz parte. E outra, teologia, lógico que todo mundo já sabe disso, mas só para não ficar tão avenida, teologia significa literalmente estudo de Deus. Então, se eu faço teologia, eu estou estudando Deus. Simples assim. E é errado estudar Deus? Estudar sobre a palavra? E dentro dessa teologia sistemática, se expande depois para várias outras áreas: pneumatologia, ramartiologia, soterologia. Nós estamos estudando na escola dominical agora, missiologia. Então nós temos diversas áreas dentro da teologia. A teologia é uma abrangente, é um conjunto de todas as áreas. Porém, quando eu entendo que a letra mata, nesse sentido que acabamos de ler, porque matou, morreu. Se a pessoa assassinou, qual que é a pena dela? Morte. Porque a letra manda matar. A letra da quê? A letra da lei. Porque assim está escrito. Assim está escrito. A lei manda. Se há adultério, apedreja. A lei manda matar. Agora Jesus vem ampliando, dando sentido exato da lei, porque a lei mal interpretada cria-se hipocrisia, cria-se arrogância, e era o que estava acontecendo aqui com os fariseus e saduceus. Aí Jesus vem falando aqui, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. O que é se encolerizar? É sentir ódio, é sentir raiva. Você já olhou para uma pessoa, tomara Deus que você nunca passou por isso, mas já olhou para uma pessoa e sentiu raiva daquela pessoa sem motivo algum? Ou você já foi alvo desse tipo de pessoa? Mas assim, do nada aquela pessoa fica com ranço de mim, eu nunca fiz nada para ela. Não sei porque ela não gosta de mim, exatamente, mas eu nunca fiz nada. O que é isso? Se encolerizar com uma pessoa sem motivo algum. Principalmente dentro do ministério. Às vezes você levanta alguém para fazer tal posição dentro da igreja, muitas pessoas olham e falam assim: por que aquela pessoa está lá? Já começa a criar ranço por causa daquela pessoa. Cuidado, você pode cair como réu aqui. Olha só o que Jesus está falando: porém vos digo, qualquer que se encolerizar sem motivo contra o seu irmão será réu de juízo. Você vai ser julgado por causa da sua raivinha desnecessária, por causa do seu pré-julgamento. Quando você julga, olha só o que Jesus fala: com a mesma medida que medires, serás medido. Jesus está trazendo aqui um ensinamento muito grande. Não fique com biquinho por conta que não é sua. Não fique tomando partido em assunto que não lhe compete. Se a pessoa foi fazer o que ela foi fazer, ore pela vida dela. Se ela foi colocada em tal posição, ore a Deus para que ela se dê bem por conta do ministério, em pró à igreja. Mas se eu ficar com raivinha por causa de qualquer coisa, eu posso cair como réu de juízo. Isso que eu estou falando dentro do ministério. Agora imagine lá dentro da empresa, imagine na rua, imagine na fila. Do nada passa um cara na minha frente, eu vou lá e fico com raiva da pessoa porque a pessoa passou na minha frente. Você é igreja, você não faz parte do mundo. E o papel da igreja é o quê? Se passou, deixa passar. Se te forçar a andar uma milha, ande duas. Se esse é o problema, deixa para lá. Isso é igreja. E por isso que ser igreja não é fácil. Não é tão difícil também, mas também não é fácil. Mas também não é tão desesperador, também não é tão moleza. Então ser igreja necessita renúncias. E renunciar às vezes à ira desnecessária requer fruto do Espírito.
Lembra que eu falei há 2 semanas atrás a questão do fruto do Espírito? Você já viu aquela pessoa que fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim, não mudo? Às vezes a pessoa é explosiva, é um toma lá da cá. Cuidado, você não tem o fruto do Espírito. Vai orar, porque fruto do Espírito não é dom. Fruto do Espírito é consequência do amor. Então pode ser que esteja faltando amor, e sem amor ninguém verá Deus. É uma linha muito tênue, é uma sequência muito fidedigna, porque o céu é tomado à força. Se ele é tomado à força, então eu tenho que dar murro na minha carne, eu tenho que dar murro no meu sentimento, eu tenho que fazer a ira se apagar, eu tenho que fazer a cólera subir e não contaminar ninguém. Paulo fala o quê? Não deixe te vencer mal por mal, mas vence o mal com o bem. Isso é igreja. Não está acontecendo isso? Conselho: busque o fruto do Espírito, lapide ali, aí você vai conquistar temperança, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Isso daí é uma consequência daquilo que você tem que fazer. E olha só o que Jesus continua falando: será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Em suma, o que Jesus está querendo dizer aqui? Não faça mal para ninguém, mesmo você estando certo. Não deixe o sentimento faccioso surgir dentro do seu coração, já que uma vez você foi purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Porque você chamar uma pessoa de lunático, algumas traduções chamam de lunático, você está descredibilizando a imagem de Deus, porque todo ser humano é criatura, mas o irmão é imagem e semelhança. Aquele que é igreja, é unidade. Já não somos mais desse mundo. Agora nós voltamos a ter o que? A característica de Cristo, a característica do Deus Todo-Poderoso. Então, se eu zombo, eu aponto, eu descredibilizo, eu humilho, com o nome de igreja, com o nome de servo do Senhor, na verdade você está blasfemando contra o próprio Deus. Porque como tu podes dizer que ama a Deus, mas se aborrece e aborrece o seu irmão? João vai falar que somos mentirosos, porque se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Como eu posso amar aquele que eu não vejo e aborrecer aquele que eu vejo? Então existe um desequilíbrio aí no meio da igreja. Está existindo aí uma hipocrisia no nosso meio. Nós somos o povo que pregamos o amor, mas não queremos viver ele. É hipocrisia. Jesus, se tivesse agora na nossa contextualidade, ele ia olhar para nós e falar assim: hipócritas, vocês falam para fazer, mas nem com o dedinho mindinho vocês querem mexer. Isso são palavras do próprio Mestre. E as palavras do Senhor são tão imperativas no nosso dia como foi no passado, porque a palavra, como Jesus disse, passará céus, passará terra, mas a sua palavra não passará. E nesse momento Jesus está aplicando a verdadeira palavra para os nossos corações. E olha só o que ele continua dizendo: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o conselho no verso 25: conselha-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, porque depois que morreu, acabou. O momento de reconciliação é agora. O momento de perdão é agora. O momento de perdoar é agora. O momento de se acertar é agora. Porque Jesus vai continuar falando: para que não venham os guardas e te peguem, te lancem na cadeia e fiques preso lá. E eu te asseguro que não sairá de lá enquanto não pagar até o último cetil.
ou sentado. O negócio é muito sério. A ideia que Jesus está nos passando aqui é o seguinte: podemos interpretar das duas formas. Ou foi você que ofendeu o outro, ou foi o outro que te ofendeu. Pode ser interpretado dos dois jeitos, porque tem muita gente que interpreta só para o lado próprio. Foi a pessoa que me ofendeu, então eu vou até lá. Mas e se foi você que ofendeu a outra pessoa também? Então Jesus deixa aqui aberto para os dois lados. Se você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, seja ela que você ofendeu ou que você foi ofendido, não importa, se reconcilia. Porque a ideia de Cristo aqui, ele está passando, é na mesma ideia que Jesus veio para nos perdoar e nos reconciliar para com Deus. Então Jesus está exigindo, no mínimo, que a sua igreja o imite. Que a sua igreja siga os seus passos. Que a sua igreja faça aquilo que Jesus ensinou, falando e fazendo. Porque o nosso mestre por excelência não simplesmente falou, vai lá e faça. Ele foi lá e fez. Então ele é mestre por excelência. Ele vai lançar aos nossos rostos aquilo que nós com mediocridade deixamos de fazer, porque é o que o texto vai dizer. O texto diz que no dia do juízo lhe será jogado ao rosto aquilo que você tinha que fazer e não fez, porque nós pensamos demais. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Só que às vezes nós não pensamos aquilo que nós não devemos de fazer. Eu preciso pedir perdão, legal. Só que eu preciso evitar de pedir perdão, é o essencial. Por quê? Se eu evitar de cometer o erro com o meu irmão, então eu não vou precisar pedir perdão. Então a antecipação pode livrar uma alma da morte, pode livrar uma alma da condenação. Porém, todavia, se isso não for possível, vista-se de capa da igreja, coloque-se as vestimentas de Cristo e com amor vá e se reconcilie. Mas pastor, eu já fiz isso e a pessoa não quis se reconciliar. Jesus mais para frente vai ensinar o que se deve fazer. Nós vamos chegar lá ainda, mas só para você não ficar com tanta dúvida, o importante é você ir. Se a pessoa vai ou não vai querer, isso daí é um problema dela. O importante é você. Do que adianta? É aquela que deixar de perdoar o seguinte, irmão, é eu tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Deixar de perdoar é isso. É eu estar tomando veneno e esperar que aquela outra pessoa ela morra. É deixar de perdoar é esse efeito. Deixar de reconciliar é esse efeito. Não é eu que estou falando aqui, vai ser condenado. Não, o próprio Cristo está falando, vai ser condenado, vai ser lançado na cova, vai ser lançado nas trevas exteriores. Então, meus irmãos, o conselho pastoral judaico também e cristocêntrico se reconcilia. Tenta no mínimo, tenha teu coração apto a servir ao Senhor. Quantos entre nós que faz sacrifício de tolo, acha que as orações e os gritos, os louvores dele estão chegando lá no trono, mas tem ranço do irmão, tem raiz lá atrás, mudam de igreja, achando que isso vai melhorar, mas com a raiz lá ligada lá atrás, desculpa a minha expressão, é um pulo. Não conhece o poder de Deus, não conhece as Escrituras, e acha que está indo para caminhar para o caminho da salvação. Não está, porque um cego andando na escuridão é abismo na cerca. Irmãos, nós temos que entender que a salvação está a um passo de fé, e às vezes eu não me reconcilio, é porque eu não acredito no Deus que pode restaurar. Quando eu não me acerto com o meu irmão, é porque eu não acredito, ou pelo menos tento me acertar, é porque eu não acredito naquilo que Jesus está nos ensinando. E Jesus é muito claro e incisivo na sua palavra. Você pode receber
Não, mas pelo menos em Cristo você terá paz, e Ele te justificará. Porque nós lemos aqui, porque dar a face para bater não é no literal, dar a face para bater é nesse sentido, é você estar disposto a ir para o céu e levar outra pessoa também para o céu. Aí você vai se mostrar que é igreja. Aí Jesus acaba essa parte e ele entra no segundo ponto, a respeito do adultério. Olha lá: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que cometer, atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca, tira, joga para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta, tira longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Olha só o que Jesus está falando. Mão direita está falando de honra, porque na tradição ou na cultura judaica, a mão direita é usada só para coisas nobres, para comer, para assinar contrato, arma de lança, defender, segurar a espada. Então direita está simbolizando honra. A mão esquerda simboliza a desonra, é onde que ele limpa suas necessidades, toma seus banhos, coloca sua mão esquerda no chão para se alimentar. A mão esquerda é usada para algo mais impuro. Jesus está falando o seguinte: se eu sou você, eu perco a tua honra cultural, mas eu não perco a tua alma. Porque é melhor você perder a tua honra natural, é melhor você perder o teu costume, do que você ter o teu corpo inteiro lançado no inferno, do que você ter a tua alma lançada no inferno. Jesus está nos ensinando o seguinte: nós temos que quebrar paradigmas e preconceitos e questões culturais, para que eu e você possamos alcançar de alguma maneira o nosso conserto para com Ele. Ruth foi exatamente. Ruth foi uma que quebrou preconceitos, paradigmas, para poder ter aliança. Jesus está falando o seguinte: por que Jesus usou mulher aqui? Porque é só o homem que cobiça? Claro que não, irmão. Tem irmãs aí que, desculpa a minha expressão, da pau virada, mano. Opa! Tem irmãs aí que olha daquele jeito. Não é só homem não. Tem irmã, tem mulher aí que são porreta, né? Como diz aqui. Então a ideia aqui não é um homem gênero. Está falando da humanidade. Está falando no sentido do desejo da carne. Está falando no sentido do desejo pecaminoso que está intrínseco dentro da raça humana. Porque o problema não é só o ato. Jesus agora ele está ampliando. Ele está falando: se caiu no teu coração como desejo, você já pecou. Se conserta, se alinha, peça perdão, se organize, fuja da aparência do mal. Porque se você sabe aquilo que eu sempre tenho dito para vocês, se você sabe que naquela esquina tem algo que pode fazer você cair em pecado, não passe naquela esquina, dê a volta para o outro lado. Se nessa porcaria de celular tem algo que te faz pecar, joga, arranca teu olho daquilo ali, arranca tua mão daquilo ali. É melhor você entrar no céu sem celular, sem televisão, sem carro, sem moto. É melhor você entrar sem nada nesse mundo, mas entrar, do que ser lançado junto com esse mundo para o inferno. Jesus está deixando muito bem claro que a questão não é mais palpável, agora a questão é interna. Há quem diga, olha, presta atenção nisso, irmão. Há quem diga que a graça é muito melhor e mais leve do que a lei. Depende do ângulo que nós estamos vendo aí. Depende do ângulo que nós estamos vendo. Espera lá, na lei eu era considerado culpado quando? Quando eu cometia, quando eu consumia. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Não é?
Porque eu só vou saber se a pessoa adulterou ou não se foi pego no ato. E nesse sentido, a lei me dá uma condenação. Então eu sou considerado um adúltero. Assim a mesma coisa o assassino. Olho por olho, dente por dente. Vamos onde nós lemos. A lei só vai me dar a sentença pelo ato consumado. Agora Jesus vem apertar o calo. Porque agora a lei não está só no papel. Agora a lei é viva e está dentro de nossas almas. Agora, se você deseja, não estou falando daquele olhar de tipo admiração, porque tem pessoas que admiram um carro, admiram uma casa, olha para um homem, olha para uma mulher, mas admira sem o desejo. Tem pessoas que fazem isso. Apesar de eu falar para vocês, fuja dessa aparência do mal, que isso daí é porta para a tentação, bloqueia isso daí, essa questão toda, porque um abismo puxa outro. Apesar de eu dar esse conselho para vocês, tem pessoas que olham e não se sentem seduzidos. Tem pessoas que conseguem ir para a praia e não se sentir seduzido. Tem outros que vai para a praia e fica com a cobiça dentro do seu ser. Esse é o problema. O problema não está em eu desejar um trabalho. O problema está em cobiçar, e tudo que entra na cobiça é digno de ser réu do inferno. Jesus então ele está quebrando um protocolo violento aqui, porque antes, para eu ser considerado idólatra, eu tinha que beijar o pé do santo. Hoje não, hoje só de eu adorar o meu filho já sou um idólatra. Tem muitas pessoas que ridicularizam os romanos, o catolicismo, porque adoram as imagens, adoram não sei o que, faz isso, faz penitência, faz aquilo lá. Mas e os crentes, que é doido e baba pelo santo da boca por um milagre, idolatram muito mais o milagre do que o Deus que pode fazer o milagre? Quantos que não vêm aqui na igreja em busca do seu milagre, em busca da sua bênção? Irmão, se for para vir aqui na igreja para isso, não precisa nem vir, está perdendo seu tempo. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de adorar, de ofertar. Lembra que Jesus falou agora? Se você vir aqui e lembrar que tem algo que te prende lá, se arruma primeiro, e depois você vem e oferta o teu culto. Então, lugar de igreja é lugar de ofertar. E não é questão monetária, não, como muitos gritam aí também, não. Faz parte, mas o principal, a primeira, a maior oferta que eu e você podemos dar ao Senhor, sabe qual é? É a adoração de um verdadeiro adorador, e aquela em espírito e em verdade ao Todo-Poderoso. Isso daí é verdadeira adoração. Então Jesus agora mostra que a questão está interna, que está na consciência. A lei está viva dentro do nosso coração. Hoje mesmo, se abolir a lei do assassinato, eu e você não assassinaríamos, sabe por quê? Porque ela está cravada dentro do nosso coração. Agora, independente de papel, nós conhecemos que nós não devemos de matar o nosso semelhante, e ela está cravada aqui agora, porque a lei está viva dentro do nosso ser. Aí nós vamos entrar agora no quarto ponto, verso 32, que é um tema muito discutido. Eu não vou entrar muito nesse ponto também, porque eu precisaria abrir bastante leque aqui, para mostrar os prós e os contras, e talvez seria a concordância de alguns, discordâncias de outros. Nesses tópicos aqui eu prefiro em sala de aula, que é onde eu posso rasgar o verbo. Eu mostro o que eu preciso mostrar aqui, mas dentro daquilo que vocês, eu quero só ler o texto para vocês entenderem o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Não, vamos ler o 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe aqueles, desculpa a minha expressão, sem vergonha, hominho que não vale um saldo batizado, que casa já pensando em separar? Não, é uma pior classe que existe de homem. Eu acho que esse tipo tem que pegar um chinelo e descer o chinelo do camarada desse. Vai lá, arranca a mulher da casa dele, leva para casa, primeiro vento já quer largar da mulher.
É desse tipo de gente que Jesus está falando. Desse tipo de homem que não consegue honrar a masculinidade, honrar que é ele que é o provedor de dentro da casa. Mulher ajuda, mulher prospera a casa, mas quem é o provedor da casa é o homem. Isso foi dado ao homem. É o homem que vai trabalhar, é o homem que vai comer do suor do seu rosto. Isso daí foi dado do próprio Deus para o homem. E o próprio Deus falou para as mulheres: vocês prosperam a casa, porque a mulher sábia edifica o lar. Não adianta o homem trazer de carriola, a mulher jogar de colherzinha para dentro da casa. O reino vai se desmoronar. Então Jesus está falando para essa qualidade de homem, principalmente no nosso contexto. Homem aí que não quer formado em qualquer bolha e acha que pode ficar descartando o casamento desse jeito. Não é desse jeito não. Jesus está falando no mesmo contexto, porque naquela época a mulher começava a ficar um pouquinho mais lenta, ou um pouquinho mais desgostosa da vida, ou um pouquinho diferente. O homem já, quero mais essa mulher não. Jogava ela de escanteio e ia embora. Jesus agora pega no calo. Fala, opa, não é desse jeito aí não. Sabe por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Ele vai explicar mais para frente, nós vamos chegar lá. Ele vai falar o seguinte: Moisés só permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Porque a ordenança é: perdoe. É difícil? É, mas a ordenança é: perdoa. Mas por causa da dureza do coração, Jesus também não aboliu essa prática, para que possa ter boa convivência e de alguma maneira haver salvação para ambos. Porém, fora disso, não vou entrar em outros leques, porque senão vou trazer muita discórdia aqui, muitos pontos. Deu para entender aqui mais ou menos? Jesus então está pegando no calo nesse daí. Vale para as mulheres também, viu? Porque tem mulher hoje aí também, qualquer mentira quer largar. Eu vou embora dessa casa. Irmãos, pelo amor de Deus, não fale por qualquer briguinha: eu não deveria ter casado. Não, eu vou embora dessa casa. Mano, não faça essa miséria para tua casa. Não traga esse tipo de desgraça para dentro do seu lar. Não traga essa podridão para dentro da sua casa. Pois o que Deus uniu, não separe o homem. É assim que está escrito. Há um erro teológico e interpretativo nesse texto terrível. Porque tem gente que fala assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Separa sim. Quantos casamentos bons que foram formados debaixo da bênção, na união da igreja, e foram separados depois. Sabe por quê? Muitos passam pouco tempo e falam assim: não foi Deus que uniu, então vamos separar. E romantiza. Você viu dessa miséria dessa outra cantora aqui, que chama essa cantora aqui? A filha do Chitãozinho lá, a Sandy, né? Irmão, romantizando o divórcio. Vai cagar pipoca, senhor. Romantizando o divórcio. Tem crente olhando e achando lindo. Falando: olha só que coisa linda, separaram, mas são amigos. Irmão, para, isso é uma deturpação do evangelho, é uma deturpação do casamento, da instituição da família. O diabo está querendo romantizar até aquilo que Deus abomina. Não, irmão, não é assim que funciona não. Olha só o que o texto diz dessa maneira: o que Deus ajuntou, vírgula, não separe o homem. O que Jesus está querendo dizer isso? Eu casei com a Cíntia, eu e ela tem que se virar para não desarmar esse casamento que Deus abençoou. É responsabilidade minha e dela se virar nos 30, perdoar, mesmo na hora que está com raiva, fica à vontade de casar. Mesmo nessa hora que dá vontade, mas não faça, respira, mas o que fala? Dá um mil aqui. Dá um mil. Te amo, meu amor. Sabe quando dá uma... Sabe o que Paulo fala? Olha o conselho de Paulo. Paulo fala assim, a mulher sábia ganha o seu marido sem palavras. Assim também é para o homem. Às vezes, sabe quando que o negócio vai começar a ferver?
Você sabe quando vai começar a ferver, sabe o que você faz? Vai dar uma volta, esfria os ânimos, vai orar, vai falar com Deus, porque Ele vai poder te dar o conselho. Acho que eu peguei um monte de gente aqui agora. Deu para entender essa questão aqui então, meus irmãos? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Verso de número 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Você já viu aquelas pessoas que juram, mas quando ela quer pôr peso no juramento, ela fala assim: eu juro por Deus. Quer colocar peso no juramento? Ele fala: não, mas eu juro por Deus. Não, mas eu fiz o juramento dentro da igreja. Ele coloca peso no juramento. Jesus está falando aqui: faça isso não, porque a tua palavra já está diante de Deus. Aquilo que você falou já está diante de Deus. Então você não precisa jurar por Deus, porque você não tem domínio sobre essas coisas. Por que você vai jurar pelo céu? Por que você vai jurar pela terra? Por que você vai jurar por isso? Por que você vai jurar por aquilo? Antes, olha o conselho de Jesus: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Isso, contudo, não quer dizer que eu posso falar que vou e acabar não indo, porque pode acontecer. Olha, eu tenho desejo, eu vou chegar amanhã às 7 horas no meu trabalho. Está combinado que amanhã eu chego lá às 7 horas da manhã. Não, dou fé que amanhã eu estou lá às 7 horas da manhã. Aí Tiago vai falar o seguinte: você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Porque para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então jura, não faça isso. Você não sabe, não te compete um segundo depois. Não te compete, você não tem autoridade nem de fazer teus cabelos brancos ficarem pretos de novo. Você não tem condição de aumentar 1 centímetro na tua altura. Você não tem essa competência. Os tempos estão estabelecidos pelo próprio Deus. Então Jesus está falando o seguinte: se você falou que vai, então tem o desejo de ir. Porque você conhece aquelas pessoas que falam assim: ó, amanhã às 7 horas eu estou lá no serviço, mas no coração já está assim: chego nada. Você conhece gente assim? Ou amanhã, ou aquelas pessoas assim: tô chegando aí. Não, eu estou um quarteirão daí, vai estar lá no Jardim das Oliveiras ainda. Não, já estou chegando, está lá do outro lado. Cuidado, eu vou falar: eu estou aqui, vou demorar X minutos, eu vou chegar mais atrasado. Contudo, irmãos, acontecem os imprevistos. Verdade, eu quero chegar amanhã às 7 horas da manhã, mas de repente, perdi hora. Por um motivo involuntário. Quem nunca perdeu hora aqui? Acho que todo mundo já perdeu hora, já involuntariamente. Pneu fura. Acontece alguma coisa. Qual é o mínimo que temos que fazer? Da mesma maneira que pegamos o telefone e falamos que chegaríamos às 7, pegamos o telefone e damos a desculpa real. Não é justificando, porque sabe aquelas pessoas que querem ficar justificando muita coisa? O pastor Cristão dizia uma coisa assim: você errou? Legal. Reconheça o seu erro, peça perdão, procure melhorar. Bom, só isso. Porque acontece. Agora, o que nós não podemos ter é o sentimento faccioso: eu vou com a intenção de não ir. Ou é ou não é. Pois Jesus, nós vamos entrar em outra parábola que Jesus fala acerca dos 2 filhos, ou dos 2 servos. Não, Senhor, eu vou estar lá. E o outro fala assim: não, Senhor, eu não vou estar lá. Aí o outro dia quem apareceu? Aquele que falou que não ia dar, porque abriu condição de ir e foi. E aquele que falou que ia, nem deu as caras no dia. Ainda bem que na igreja não acontece essas coisas, né? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Verso 38. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face, oferece também a outra. Agora nós voltamos lá no contexto. Qual que é o contexto? Se você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, você tomou na face, dá a outra face e vai lá e conserta com ele. Nós estamos nesse contexto aqui ainda. Jesus está pegando o mesmo gancho dali. Verso número
40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar a 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Não vou entrar nesse mérito não, gente, calma, relaxa. Quem tem 1000 reais para emprestar aí? O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é nesse contexto, no começo da nossa palavra, de que tudo gira em reconciliamento, tudo gira em ir contra o desejo humano, porque aos olhos do homem, o seu caminho parece reto, mas no final dele é morte. Enganoso é o coração do homem, quando você acha que você está certo, na verdade, até certo estamos errados. Por isso que Jesus fala, para você ser igreja, você tem que renunciar até o seu desejo, renunciar às vezes à tua vontade. Irmãos, é verdade, eu falei assim, né, de dar aquela torcidinha. Às vezes eu estava com aquela vontade, aí eu ia lá tomar banho, aí eu falava, não, Senhor, pelo amor do seu nome, Senhor, eu não estou contra essas coisas, é coisa muito boba. Aí o Espírito lá no meu coração, você não se diz forte? Então, meu filho, forte suporta o fraco. Vai lá você e pede perdão. Mas Senhor, ela nunca me pediu perdão. Eu falava assim no meu coração, o problema é seu, vai lá e peça perdão. Aí eu, meu Deus, continuo lá, tá bom, vai. Aí passava uma meia hora, aí eu chegava lá, e ela me gruda, ela tá errada, me gruda aí. Mas irmãos, graças a Deus isso até hoje sustenta o meu casamento. Nós temos que renunciar. Às vezes é você, às vezes é o seu cônjuge. O que tem que acontecer é o seguinte: um tem que dar o braço a torcer, porque se os dois for turrão, alguém vai ter que dar carta de divórcio aí. E Jesus nunca deu ordenança para isso. Fazemos pela nossa própria vontade, mas não porque Jesus deu a legalidade. Tá bom? Verso de número 43, para nós encerrarmos essa parte aqui também. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nossa, parece até umas músicas que nós cantamos aqui dos crentes, né? Então, tem umas músicas que cantam desse jeito. Como que é o Sabor de Mel, é uma delas, né? Tem outras aí que eu tenho escutado que eu falo, que podridão de música de crente, gente. Meu Deus do céu. Tem umas, fala da música do mundo, mas tem umas músicas dos crentes que é terrível. Meu Deus do céu. Você pega as músicas antigas, você sente a essência e elas não ficam velhas. Agora as músicas de hoje tem que ficar renovando a cada 2 meses, porque não tem unção nenhuma. Não tem unção. O que faz o hino ficar com unção é a igreja que canta. O que faz às vezes o louvor ficar bonito é o conjunto louvando, mas os cantores, os compositores só pensam nisso, só querem isso. Aí uma vez a igreja que é santa louvando uma música feita por um profano, que dependendo da letra eu não deixo cantar, dependendo da letra eu descarto, as irmãs já sabem disso, os jovens, todo mundo sabe, dependendo da letra nós já vamos nos abster, que graças a Deus cada um aqui já tem seu crivo, então nós não precisamos ficar com tanta preocupação de ficar incrível nisso, mas eu vejo muita igreja aí totalmente ao contrário daquilo que Jesus está falando. A ideia de Jesus é o seguinte: se você amar somente aquele que te ama, que galardão você vai ter? Isso daí até o mundo faz. Você cumprimentar somente aquele que te cumprimenta, que galardão você vai ter? Isso daí até os hipócritas fazem. Jesus começa a pegar agora na nossa veia, falando o seguinte, olha só o verso de número 45. Porque, olha só o que Deus faz: porque faz que o sol se levante tanto para bons e a chuva desça tanto justos e injustos. Pois, se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudeis unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai
que está no céu. E vamos dar uma voltadinha no verso 44, olha lá. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Como é que eu me torno filho de Deus? Como eu posso ter a cara de pau de falar que sou filho de Deus, sendo que eu não faço nem um terço disso daqui? Como eu posso falar que eu sou filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, sendo que eu falo no canto das bocas pelo Lula? Porque tem crente que odeia o Lula, tem crente que odeia Bolsonaro, tem crente que odeia qualquer tipo de gente, e odeia de verdade, odeia de paixão. Que galardão vai ter? Isso daí até o mundo faz. Que galardão vamos ter? Paulo, olha só o que Paulo vai falar. Paulo ele fala assim, orai pelos vossos presidentes, por aqueles que estão em eminência. E sabe quem é que estava em eminência na época de Paulo? Nero. Sabe quem foi Nero? Dizem, uma maioria dos historiadores e biógrafos falam que o próprio Nero ateou fogo em Roma, e 10 dos 12 bairros pegaram fogo. Nero, ele era um sádico, mandava matar, mandava prender, mandava fazer tudo quanto era necessário para ele mostrar que ele tinha poder. Alguns historiadores chamavam Nero de louco, de sádico, de doido, de presunçoso. O Nero foi terrível, a biografia dele é terrível. Matou sua mãe e fez tantas outras atrocidades. E talvez você não saiba, mas Pedro e Paulo foram mortos a mando de quem? De Nero. E olha só o que Paulo fala: ora por eles, para que tudo vai bem. Aí Jesus vai mais longe ainda: ame eles. Sabe por quê? Porque se você não amar ele, você não é filho de Deus. Porque se você não amar ele, você não vai se parecer com Deus. Lembra que eu já falei para vocês aqui, que se parecer com Deus, não é aquele camarada que coloca a mão sobre um aleijado, e aquele aleijado se levanta? Isso não é se parecer com Deus, porque até o diabo faz isso. Sabe que também não é se aparecer com Deus? Sabe aqueles camaradas que oram para a chuva parar e a chuva para? Eu já vi isso acontecer. A Bíblia vai nos relatar homens que orou e desceu fogo do céu. A Bíblia vai nos relatar que falso profeta nunca errou uma profecia. Então o famoso Balaão, vai lá ver Balaão. E um dos homens mais sublimes de dentro da Bíblia, chamado Samuel, errou por diversas vezes. Eu não me pareço com Deus quando eu faço sinal, quando eu faço milagres, quando eu faço prodígio, porque Satanás também faz sinais e prodígios de mentira para poder enganar o povo. Mas eu me pareço com Deus, sou chamado de filho de Deus e posso me tornar perfeito assim como Deus é perfeito. É quando eu amo o que me persegue, eu oro por aquele que maldiz, que eu dou bom trato para aquele que me maltrata. Quando eu faço tudo ao contrário daquilo que estão fazendo para a minha vida, é aí que eu me torno igreja. Daqui um pouquinho nós vamos ler Jesus falando assim, aquele que quer me seguir, faça as contas para ver se vai dar conta. Jesus que fala isso, porque não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque o ego nos prende, o desejo nos prende, a vontade nos prende. E Jesus disse: na velha natureza ninguém vai entrar no céu. Por isso que Jesus também, Paulo vai nos dizer o seguinte: que para Deus nem a circuncisão,
e nem a incircuncisão tem virtude alguma. A única coisa que tem virtude diante de Deus é ser uma nova criatura, e somente uma nova criatura faz tudo isso que Jesus está falando. Estão ou não estão deturpando o Evangelho nesses últimos dias? Estão ou não estão ensinando o Evangelho fajudo nesses últimos dias? Eu acredito e vivo muito milagres. Eu já vi milagres extraordinários acontecendo. Deus já me respondeu em muitas profecias. Deus já me usou para falar com profecias. Eu não sou nenhum sensacionalista. Eu sei que Deus abre o céu para abençoar o seu povo. Eu sei que Deus faz coisas extraordinárias no meio da igreja. Eu sei o que é um avivamento pentecostal no meio da igreja. E eu sei que o que estão ensinando não tem nada a ver com a igreja. E eu não sou o crivo da perfeição, porque o crivo da perfeição está aqui nas Escrituras. Porque ela é a que testifica de Deus, e Deus é o crivo da perfeição. Se não estão fazendo aquilo que as Escrituras nos orienta a fazer, é passiva de rejeição. Porque Paulo vem falando, pode vir um anjo do céu, e se ele não falar aquilo que está dentro do Evangelho, tenha como maldito. Jesus não falou para você amar só aquele que te ama. Jesus falou, ame aquele que te ama, mas também ame aquele que te odeia. Não é só para você orar por aquele que te bajula ou te faz bom grado. Ore por aquele que te ajuda, por aquele que te ama, mas também ore por aquele que está na miséria. Porque se você está tendo condição de orar, é porque você é forte. E a Bíblia fala que o forte suporta a fraqueza do fraco. Amém, meus irmãos? Que o nosso Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Está sendo bênção para você esses dias? Está dando para compreender bem? Tem muitos irmãos que acham que pregar assim não é saudável e gostoso. Mas não é saudável, não é gostoso, você não cai na consciência o que é ser igreja. E eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas tem mudado. A minha também tem mudado muito. Porque o Evangelho, irmãos, ele não bate só aí. Ele bate aqui, às vezes eu bato e falo assim, ai Deus, está doendo em mim. Está doendo em mim. E louvado seja Deus por isso, que dói muito em mim. Porque isso me mostra e mostra para a igreja que todos nós estamos no mesmo barco, e esse barco se chama igreja, e essa igreja tem um capitão que se chama Cristo Jesus. Amém? Então amanhã ensaio com os nossos jovens, oração e estudo